Bem-vindos a mais um vídeo do canal Sonhei e Viajei. Hoje a gente vai te dar dicas de como conseguir emprego na sua área. Mas antes de mais nada, já deixa sua curtida, o seu comentário, faça a sua pergunta, ajude o canal a crescer, é assim que a gente vai conseguir se manter motivado aqui para trazer mais vídeos no Sonhei e Viajei. A gente veio para cá sem inglês, então no início a gente teve que fazer trabalhos que talvez a gente nunca fez na vida, trabalhos menos qualificados para desenvolver, aprender o inglês, e foi isso que aconteceu com a gente. Então a gente ficou, eu na verdade, fiquei 2 anos sem trabalhar na minha área no Brasil era recursos humanos, e eu fiquei 2 anos aqui até conseguir a minha primeira oportunidade na minha área. O Cris, como é chefe de cozinha, ele já desde o primeiro mês, do primeiro trabalho, ele já conseguiu emprego na área dele, ele já trabalhava com isso no Brasil, então não foi nenhum problema. Eu é que sofri mais, eu é que foi mais difícil. Essas dicas têm muito mais a ver com a minha história do que com o que aconteceu com ele, porque na verdade ele teve muito mais sorte do que eu, e a área dele tem muita demanda aqui, então é muito mais fácil. Não que a área de recursos humanos não tenha demanda, não tenha oportunidades, mas é que se você parar para pensar, cozinhar é muito mais fácil do que trabalhar dentro de um escritório na área de recursos humanos, porque eu vou precisar de muito mais inglês. Então, como a gente veio para cá sem inglês, eu tive que esperar aprender o idioma para depois tentar aplicar. Mas o meu inglês naquela época não estava perfeito, com 2 anos aqui nunca esteve perfeito, na verdade, Então, com 2 anos já me senti, digamos, segura para começar a aplicar. Mas assim, se você tá achando que só tem que procurar emprego na sua área quando tiver com o inglês perfeito, tire o cavalinho da chuva, não precisa. Se tu já tá com o inglês ali comunicável, já tá se sentindo confiante, já consegue entender na maior parte do tempo, já consegue falar na maior parte do tempo, então quer dizer que já tá na hora de começar a procurar emprego na área. É importante você aprender com a experiência que eu tive, de que a gente não tem que ficar sofrendo por antecedência e querer atropelar as coisas e querer já chegar aqui com um emprego na área, que isso não vai acontecer se você não tem inglês. Se você já tem inglês, é outra história, nem precisa assistir esse vídeo, porque é só começar a aplicar e ver no que dá. Agora, para quem não tem inglês, o buraco é mais embaixo, tem que vestir a sandalinha da humildade, E aceitar que tem que trabalhar em coisas menos qualificadas, empregos mais simples, para daí conseguir coisas melhores ou coisas na sua área. Assim como eu, muita gente lá no início, quando chega aqui, perde muito tempo aplicando na sua área e recebe um monte de não, começa a ficar frustrado, começa a ficar chateado, desmotivado, achando que nunca um dia vai conseguir um emprego na área. Então, para evitar essa frustração e não sofrer por antecedência, se tu tá vindo sem inglês, se tu já tá aqui sem inglês, não aplique na sua área até que você se sinta confiável com o inglês. É importante a gente fazer um passo de cada vez, para justamente, como eu falei, evitar toda essa frustração. Muita gente chega aqui e manda mensagem pra gente no Instagram querendo correr, atropelar e já aplicar na sua área sem nem ter inglês, praticamente zero ou básico. E na maioria das profissões você não vai conseguir, gente, porque no dia a dia é inglês puro. Então, se não tem inglês no mínimo intermediário, que quando eu apliquei para minha primeira oportunidade na área, o meu inglês era intermediário, não era avançado e não era perfeito, como eu já falei, e não é perfeito até hoje, aí tudo bem, já dá para começar a aplicar. Então, de intermediário para cima, já pode começar a pensar em aplicar e metralhar para tudo que é lado para ver no que vai dar. É testando, é passando por entrevistas, é tomando muito não, é que a gente vai aprendendo, vai melhorando e vai vendo quais são as possibilidades dentro da nossa área, e até mesmo pensar na possibilidade até mesmo de mudar de área, porque tem muitas outras profissões novas e diferentes aqui, talvez coisas que tu não fez no Brasil, mas que são administrativas, por exemplo, dentro de escritório, que tu pode também estar aceitando e às vezes até mesmo pagando a mesma coisa que paga na tua área. Assim que você se sentir confiante, já tiver um inglês intermediário, já pode caprichar no LinkedIn, já pode caprichar no currículo, já pode começar a enviar o teu currículo para todas as vagas que você tem interesse. E como eu falei, começa a metralhar para todos os lados, começa a praticar. Eles ligam muito, fazem muita entrevista por telefone aqui, a primeira etapa é por telefone. Tem empresas que tem 8 etapas, que tu vai por telefone na primeira vez, depois tu vai pessoalmente, aí tu vai com o diretor, aí alguém da área que tu vai trabalhar, alguém diretamente que seja teu colega, enfim, tem vários passos.
testes de raciocínio lógico, testes psicológicos, enfim, tudo depende da área para tu tentar saber assim se é mais processos mais difíceis ou mais fáceis. Então tudo depende da área. Mas sim, normalmente a primeira ligação, o primeiro contato vai ser por telefone. Então ali tu já vai ver se tu já vai conseguir responder as respostas por telefone ou não. E nunca desistir. A primeira foi ruim, a minha foi péssima, eu respondi tudo errado, entendi tudo errado. Deu para perceber que a pessoa até achou engraçado que eu tava já tentando aplicar na minha área sem nem ao menos falar direito. Mas, né, já dizia a frase, somos brasileiros, não desistimos nunca. O importante é continuar tentando até que uma hora vai dar certo, alguém vai gostar de ti. Mas lembrando, se tu ainda não tem inglês, entra num emprego, por exemplo, como barista, que tu vai lidar com um público bastante, né? Vai atender bastante pessoas, vai poder praticar, conversar. Então, assim, tente entrar em profissões que vai fazer com que tu comece a falar mais inglês, não trabalhar só como cleaner ou quem te importa, que pouco a gente fala, né? São trabalhos mais braçais. Então, tentar talvez aí alguma coisa que tenha atendimento ao público, mas que ainda não é na tua área para desenvolver o inglês. E nunca deixar de estudar, gente. Mesmo a gente já estando aqui há mais de 6 anos, vira e mexe tem uma palavra nova, alguma expressão nova que a gente ouve no trabalho e a gente tem que estar sempre aprendendo e a gente vai estar sempre aprendendo. Então, a gente acaba pesquisando no dicionário, vendo o significado. Então, todos os dias tem uma palavra nova. Então, mesmo que você consiga emprego na área ou não, sempre continue estudando. Mas, gente, por favor, entenda de uma vez por todas, é pro teu bem. Se tu não tem inglês ainda, vem com calma, aceita os trabalhos que tem à disposição de quem não tem muito inglês no início, capricha no aprendizado e no estudo, depois as coisas vão fluindo, vão acontecendo, assim como aconteceu comigo especificamente, já que o Cris já tinha trabalho na área garantido desde quando ele chegou aqui, o problema era eu. Então por 2 anos eu fiquei fazendo esses outros trabalhos mais operacionais, mais braçais, e praticando meu inglês, continuei estudando, aí consegui meu primeiro emprego de folha de pagamento, que era na minha área, que minha área é recursos humanos, e assim fui conseguindo outros trabalhos e trocando para coisas melhores e outras empresas melhores. E como eu falei antes, quanto mais entrevistas você fizer, mais vocabulário, mais palavras, mais acostumado a responder as coisas você vai ficar. Então a prática vai levar à perfeição. Então quanto mais entrevistas, quanto mais você aplicar, mais chances de você ser chamado. E às vezes aquela entrevista que você acha que você foi perfeito, porque aconteceu comigo, algumas entrevistas que eu achei que foi perfeita, não me chamaram. E teve uma entrevista que eu acho que eu não fui bem, aliás, eu acho que eu fui muito mal, só que a minha atitude, vir com um sorriso, responder bem as coisas, mesmo que estivesse errado, gramaticalmente errado, eu acho que eu convenci eles de que eu era a pessoa certa, que eu era muito determinada, que eu tinha muita experiência, que eu tinha interesse em fazer cursos na minha área aqui. Então, assim, essa junção de mostrar muita atitude na hora e no sorriso, né? Que o sorriso sempre abre portas, eu já falo isso em muitos vídeos aqui e no nosso Instagram. Então, assim, essa junção de coisas ajudou muito a conseguir essa primeira oportunidade. Mas, gente, eu tenho certeza que eu não fui bem nessa primeira entrevista, nessa primeira oportunidade que eu ganhei na minha área. Eu tenho certeza que muita coisa eu respondi errado. Inclusive, teve uma hora que ela perguntou por que eu tinha sido demitida no meu emprego anterior no Brasil. E aí eu entendi que era para responder quando que eu tinha sido demitida, e mesmo assim, calmamente, pacientemente, eles me repetiram a pergunta. Então, assim, tudo depende também da nossa atitude. Às vezes a gente não vai ir tão bem na entrevista, mas a nossa atitude, a nossa postura durante a entrevista vai garantir a nossa primeira oportunidade na nossa área aqui na Irlanda. Procure também fazer muito networking. O que é o networking? É fazer a rede de contatos na nossa área. Daqui a pouco tem lá no Facebook ou no WhatsApp um grupo de engenharia, de recursos humanos, de arquitetos na Irlanda. Então procure esses grupos, entre nesses grupos, porque ali pode garantir também que um brasileiro te indique em alguma vaga, que isso acontece muito, ou brasileiros que vão compartilhar as dicas ou como que eles fizeram para entrar na área. Então, assim, é muito bom o tempo todo você estar cercado
de amigos, ou de ex-colegas, ou de colegas de trabalho, falar para todo mundo que você está procurando, né? Quem não é visto não é lembrado, então quanto mais exposição, quanto mais você falar, quanto mais você ir atrás, mais as coisas vão acontecendo para o seu lado. Tem entrevistas difíceis? Tem algumas empresas, dependendo do tamanho da empresa, que vai ter vários processos seletivos, várias etapas dentro da entrevista, mas não se preocupe, gente, uma hora o sol brilha para todo mundo, uma hora alguém vai gostar muito de ti, uma hora tu vai estar mais preparado do que a primeira entrevista, e aí as coisas vão acontecer e tu vai conseguir o teu emprego tão sonhado. E não fique esperando para ter um inglês perfeito para começar a aplicar na sua área, que talvez isso nunca vai acontecer. Eu acho que a gente não tem inglês perfeito e isso nunca vai acontecer. E eu não me cobro mais com isso, eu não sofro mais com isso, eu não tento mudar o meu sotaque, inclusive, porque eu trabalho com pessoas dentro de escritório que às vezes têm até um inglês pior do que o meu e tem cargos melhores e salários melhores do que o meu. Então, no final das contas, é o inglês que importa? Não, é a atitude, é as experiências, é o que tu faz no dia a dia, é como que tu trabalha. Então, assim, não dá para perder muito tempo e a tua energia pensando também só no inglês, que às vezes a gente tem qualificações muito boas, faculdade no Brasil, ou experiências muito boas, cursos muito bons, então tente focar na parte positiva do que na negativa, digamos assim, quando o inglês não tá tão afiado ainda. Bom, a gente vai encerrando o vídeo, mas eu quero relembrar algumas coisas antes de encerrar este vídeo. Não gaste sua energia tanto em procurar emprego na sua área no início, se você não tem inglês, para evitar a frustração, para evitar o sofrimento. Foque primeiro numa coisa de cada vez, primeiro vem inglês, depois vem emprego na área. Insista bastante depois que você já tiver em inglês, metralha para tudo que é lado, manda o teu currículo para tudo que é lado, tenha atitude durante a entrevista, faça um bom currículo, faça o LinkedIn. LinkedIn é como se fosse uma rede social, como se fosse qualquer Facebook da vida, Instagram, tem que estar presente lá pelo menos uma vez por semana, melhor ainda se puder aparecer lá todo dia, porque quanto mais você for visto lá dentro da plataforma, mais pessoas vão te ver, mais pessoas vão se interessar pelo teu perfil. Daqui a pouco tu recebe propostas dentro do LinkedIn, do nada, então assim, apareça e cresça também lá dentro da plataforma do LinkedIn, porque é muito usado aqui na Europa. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Obrigada por ter assistido mais um vídeo do Sonhei e Viajei. Tchau!